Olá pessoal, saudações a todos vocês. Vamos continuar com a nossa aula sobre, sobre introdução à derivada. Então, na aula passada, nós falamos de coeficiente angular da reta tangente à curva, e além de determinar o coeficiente angular, nós também determinamos a equação de uma reta tangente a uma curva. E lá nós tínhamos uma expressão para determinar o coeficiente da reta tangente à curva. E na aula de hoje, né, nós vamos dar um nome especial para essa expressão, para esta expressão que determina, então, a inclinação da reta tangente ou o coeficiente angular da reta tangente. Tá? Então, na aula passada, já estávamos falando sobre este limite aqui, tá? E este limite que representa a inclinação da reta tangente à curva, agora a gente vai fazer uma denominação para ele, ele vai receber um nome especial, que é a derivada. Então, isso aqui é a definição para a gente de derivada. Então, se este limite aqui existe, nós podemos interpretá-lo como a inclinação da reta tangente ou como uma taxa de variação de y em relação a x, aqui no caso aplicada no ponto x0. E este limite, então, vai receber o nome de derivada. Então, vamos ver duas definições que diferem bem pouquinho entre elas. A primeira está falando da derivada de uma função no ponto. Qual ponto? No ponto x0. Então, a derivada de uma função y igual a f de x no ponto x0 é denotada por f', é assim que eu leio, tá? E é definida pelo limite. Então, este mesmo limite que eu tenho aqui, eu repito aqui. E aí eu dei uma denominação especial agora que eu chamei isso aqui de derivada. É a derivada da função no ponto x0, porque está aplicada aqui no ponto x0. Isso aqui, essa derivada aqui vai existir quando o limite existir, porque a derivada é definida em função do limite. E a gente sabe que nem sempre o limite existe. Quando o limite não existir, então a derivada também não existe naquele ponto, tá? Então, nós vimos nos exemplos da aula anterior que este limite nos fornece a inclinação da reta tangente à curva, y igual a f de x, em um certo ponto, no caso aqui o ponto x0, f de x0. Portanto, geometricamente, a derivada da função no ponto representa a inclinação da curva neste ponto. Tá? Então, a inclinação da curva, taxa de variação, coeficiente angular da reta tangente à curva, todos esses nomes têm o mesmo significado, representam a derivada da função no ponto. Tá? Você pode calcular a derivada de uma função de forma geral, para qualquer valor de x também, não só aplicado num ponto específico x0, que é a próxima definição. Então, a derivada de uma função y igual a f de x0 é uma função denotada por f', tal que seu valor em qualquer x pertencente ao domínio desta função é dado por. Então, ao invés de especificar em apenas um ponto, como a gente fez na definição anterior, eu estou calculando isso aqui para qualquer valor de x dentro do domínio da função. Então, eu calculei a derivada da função para qualquer ponto, ou seja, a inclinação da reta tangente à curva em qualquer ponto. Né? Basta você definir o ponto que você tem a inclinação exatamente naquele ponto que você está procurando. Claro, desde que o limite exista. Então, o pré-requisito aqui é a existência do limite. Então, dizemos que uma função é derivável quando existe a derivada em todos os pontos do seu domínio. Tá? Então, dizer que a derivada existe em um ponto é uma coisa. Dizer que a função é diferenciável dizer que ela é diferenciável em todos os pontos do seu domínio. Tá? Então, tem que analisar em todos os pontos. Aqui eu coloquei outras notações de derivada. Então, a derivada ela não precisa aparecer só necessariamente assim, f'. Ela pode aparecer dy dx, derivada de y em relação a x. Isso aqui é conhecido como notação de Leibniz. Pode aparecer na forma da notação do diferencial. Tá? É a derivada de y em relação a x, a derivada de uma função f em relação a x. Essa notação aqui embaixo, a gente vai utilizar ela bastante lá em equações diferenciais, quando a gente vai resolver sistemas de equações diferenciais por eliminação sistemática de variáveis, nós vamos utilizar essa notação aqui, ela vai ser importante para a gente mais adiante. Tá? Em todo caso aqui, algumas notações de derivada. Então, nós podemos determinar, então, a equação da reta tangente. Você já tem o coeficiente angular da reta tangente, que agora a gente dá o nome de derivada, né?
E a partir do coeficiente da reta tangente ou da derivada, né, ou a inclinação, né, todos eles significam a mesma coisa, a gente consegue determinar a equação da reta tangente utilizando a derivada. Então, se f' está definida em um ponto x0, então a fórmula ponto inclinação da equação da reta tangente ao gráfico, no ponto x0, f de x0, é dada por. Tá? Então, é aquela equaçãozinha conhecida nossa do ensino médio, basta você ter a inclinação e ter um ponto, x0 e f de x0, você consegue determinar a equação da reta tangente, né, a uma curva naquele ponto. No caso aqui é o ponto x0 e f de x0. Então, o primeiro exemplo desta seção é para a gente calcular a derivada desta função aqui, utilizando a definição, tá? E eu quero calcular a derivada e, além disso, eu vou utilizar a derivada para encontrar a equação da reta tangente neste ponto aqui. Ó. E ainda eu quero que faça a representação geométrica, tanto da função como da reta tangente naquele ponto indicado. Então, vamos para a resolução. Então, eu preciso de... Se eu quero determinar a equação da reta tangente, primeiro eu preciso da inclinação, porque o ponto eu já tenho, já foi dado no exercício, que é este pontinho aqui, tá? Então, para determinar a inclinação da reta tangente, que agora é conhecido como derivada, eu já tenho a expressão aqui, a minha definição. É assim que eu calculo a derivada por definição, né? Nós não estamos falando aqui de técnicas de diferenciação, e isso a gente vai falar mais adiante. Agora, nós estamos calculando a derivada pela definição, tá? Então, pela definição, diz que eu tenho que pegar a minha função e aplicar o argumento em x0 mais h e depois aplicar em x0. Então, sempre onde aparecer o x aqui na minha expressão, eu vou substituir por x0 mais h. Foi o que eu fiz aqui. Ó. Vai ficar x0 mais h elevado na terceira, que é este elemento aqui, menos 2 vezes x0 mais h. Foi a primeira parte, que é essa partezinha aqui. Tá? Agora, vamos para a segunda parte, menos f aplicada em x0. Então, vai ficar x0 na terceira, menos 2 vezes x0. Então, eu apliquei a função em x0 mais h e depois apliquei em x0. Tudo dividido por h, tá? O que eu faço aqui é desenvolver esse binômio, né? Então, eu só fiz as continhas aqui, que resulta todos esses 4 termos que estão aqui, tá? Seguindo ainda, menos 2x0, menos 2h e mais esses termos aqui, que fica menos, esse menos passa aqui para dentro e muda o sinal desse elemento aqui. Vai cancelar várias coisas, né? Então, vocês podem refazer essas continhas aqui, vai sobrar este limite aqui, este argumento do limite. Eu ainda consigo perceber que em todos os termos eu tenho pelo menos um h, eu posso colocar em evidência e cancelar com o h de baixo, porque o h vai para zero, ele não é zero, então eu posso fazer o cancelamento, posso aplicar a lei do cancelamento, tá? Sobrou este elemento que está aqui. Quando o h vai para zero, né, só vai sobrar este elemento aqui e este aqui. Ó. Portanto, a inclinação da reta tangente ou a derivada da função é dado por este elemento aqui. Ó. Agora, se você quiser saber no ponto x0 igual a 1, basta você substituir. Quando eu fizer x0 igual a 1, a minha inclinação ou a minha derivada no ponto x0 igual a 1 é 1. Eu tenho a inclinação, tenho o ponto que foi dado, né? Eu só dei a abscissa, você precisa encontrar a ordenada. Para encontrar a ordenada é só você vir aqui e substituir, né? O valor de x é 1, portanto, o valor de y também é 1, né? Então, você, substituindo lá em cima, você consegue encontrar o valor de y. E aí, eu venho aqui na minha equação de reta, né? Eu tenho o coeficiente angular, né? Ou também eu posso substituir pela derivada, podia ter colocado já a derivada aqui, ó, tá? Substituo o pontinho e tenho a expressão da minha reta tangente. Em qual ponto? Neste ponto aqui, tá? Se você quiser para outro ponto, você tem que aplicar em outro ponto, tá? A derivada sempre vai ser dada, desta função, sempre vai ser dada por isso aqui, por essa expressão, não vai mudar. O que vai mudar é o ponto, tá? Então, eu desenhei aqui, ó, plotei a minha função, x na terceira menos x menos 2x, tá? E aqui eu plotei, então, a reta, que é tangente à curva neste pontinho aqui, ó. 1 e menos 1, tá? Então, eu consegui fazer a equação da reta aí, tá? E aí, essa reta, então, é x menos 2, ok? Então, vamos para o próximo tema,
que são as derivadas laterais. Eu considero as derivadas laterais algo extremamente importante, porque a existência da derivada depende das derivadas laterais, e vocês vão ver como isso é importante, tá? Então vejam a primeira observação que tem aqui, ó. As derivadas laterais são fundamentais para a existência da derivada em um ponto. Portanto, é natural que a gente precisa entendê-las, né, interpretá-las para poder determinar a derivada num ponto. Então, as derivadas laterais significa que eu vou calcular a derivada à direita e à esquerda da função f de x, né, sempre pensando em algum ponto. Então, a primeira definição é a derivada à direita. Então, considerem a função que está definida no ponto x0. Então, a derivada à direita significa que eu estou me aproximando pela direita do ponto x0. E vejo que a expressão não muda em nada, o que muda é a aproximação. Eu estou me aproximando, o h se aproxima de zero pela direita. E quando eu faço a definição de derivada à esquerda, o h se aproxima de zero pela esquerda, tá? Então, a definição muda pouquinha coisa, tá? A diferença é que na derivada à direita você se aproxima pela direita e a derivada pela esquerda você se aproxima pela esquerda da função naquele ponto, tá? E a definição aqui, o argumento do limite é exatamente o mesmo, tá? Como as derivadas laterais, elas também dependem do limite, então a derivada lateral também depende da existência do limite, tá? Então vejam algumas considerações que nós precisamos fazer aqui, tá? Uma função é derivável em um ponto quando as derivadas laterais, a direita e a esquerda, existem e são iguais neste ponto, tá? Então, crucial, não basta que as derivadas laterais existam, elas ainda precisam ser iguais, tá? As derivadas laterais existirem é uma coisa, as derivadas laterais existirem e serem iguais é outra coisa, tá? Então, é preciso entender bem este foco, por isso que eu estou chamando bastante a atenção de vocês, tá? Deste modo, se as derivadas à direita e à esquerda existirem e são iguais em um ponto, dizemos que a função é diferenciável neste ponto. Veja que importante essa observação aqui. Portanto, quando a derivada existe, temos as seguintes igualdades. Esse limite aqui representa a derivada da função no ponto x0. Se ele existe, significa que tanto a derivada pela direita quanto a derivada pela esquerda existem. E além disso, elas são iguais. E se elas são iguais, ela vai ser exatamente igual a essa derivada aqui, tá? Igual a derivada no ponto. Então, a derivada de uma função no ponto, ela depende da existência das derivadas laterais e da igualdade das derivadas laterais. Não basta que elas existam, elas precisam ser iguais. Então, quando as derivadas laterais existem e são diferentes em um ponto, dizemos que este é um ponto anguloso do gráfico da função. E, neste caso, a derivada não existe. Então, mesmo que as derivadas laterais existam, não significa que a derivada vai existir nesse ponto. A derivada só vai existir quando as derivadas laterais existirem e forem iguais, tá? Então, muito importante essas observações que estão aqui. Então, vamos entender o que significa um ponto anguloso, né? O que acontece para a derivada não existir em certo ponto. Aí vocês vão começar a observar algumas características, tá? Então, considere uma função definida por partes. Quando ela é menor do que 2, a lei da função é 3x menos 1, e quando é maior ou igual a 2, a lei da função é 7 menos x. Então, veja, quando eu me aproximo pela direita de 2, eu tenho esta lei aqui. Quando eu me aproximo pela esquerda, eu tenho esta lei aqui, tá? Então, eu faço, sim, 4 questionamentos. Eu quero que você construa o gráfico da função, e isso é fundamental. Na verdade, quando eu peço para você construir o gráfico, eu estou te ajudando a compreender o exercício, tá? Eu quero que você mostre que f é contínua neste ponto aqui, que é exatamente o ponto onde pode dar algum problema, né? Veja que são duas funções polinomiais. As funções polinomiais, elas são contínuas em toda parte, né, quando estão no numerador. E ela só pode dar algum problema exatamente aqui nesse ponto, que tem esse truncamento aqui, quando as funções elas se separam, tá? Isso, lembrando aqui da definição de continuidade, tá? Eu quero ainda que você encontre a derivada pela direita e pela esquerda de 2. E, por último, pergunto, tá?
com base nos itens anteriores, a derivada no ponto 2 existe? Quando que ela vai existir? Quando as derivadas pela esquerda e pela direita existirem e forem iguais. Se elas existirem as duas e forem iguais, então essa aqui também vai existir. Tá? Então não basta que existam, elas têm que ser iguais. Então vamos por partes. Primeiro, construir o gráfico. Tá? Eu tenho duas retas definidas em intervalos distintos, então eu fiz aqui, ó, a primeira reta está definida por essa expressão aqui, né? E a segunda reta aqui, para valores de x maiores do que 2 e para valores de x menores do que 2. Tá? Então nós temos o gráfico da função. Veja que eu poderia pedir domínio, poderia pedir imagem, algo que vocês já sabem fazer. Tá? Então, pronto, o gráfico da função está definido aqui, tá? Fiz a construção. Vamos para a próxima etapa, mostrar que f é contínua no ponto x0 igual a 2. Lembra que, para mostrar que uma função é contínua, né, a gente, claro, vai utilizar a definição de continuidade. Então, eu vou retomar, tá? Eu só vou retomar, isso aqui vocês já viram, tá? Na parte de funções, tá? Então, a definição de função contínua, ela está baseada em 3 itens, que precisam ser satisfeitos, os 3 ao mesmo tempo, tá? Então, a função tem que estar definida neste ponto, onde eu quero saber se a função é contínua. O limite tem que existir quando x se aproxima deste ponto. E a terceira condição, que na verdade engloba a primeira e a segunda, né? O limite tem que existir e tem que ser igual a f de c, tá? Então, a gente provar a terceira condição, na verdade, a gente está provando a condição 1 e 2. Okay? Então, é isso que nós precisamos fazer. E aí, acabei de fazer a descrição aqui, que está sobre provar 3, já está englobando os itens 1 e 2. Então, vamos lá provar a continuidade. O limite de f de x, quando que o limite de f de x existe? Né? Quando que o limite existe? Né? Pensando agora em limite. Quando o limite pela esquerda e pela direita são iguais. Quando você calcular o limite pela direita, você está se aproximando por aqui, ó, né? Por aqui, se aproximando de 2 pela direita. Portanto, você vai usar a função 7 menos x. Foi o que eu fiz aqui, tá? Quando você se aproxima de 2 pela esquerda, você está vindo por aqui, ó. Então, a função é esta aqui, ó, tá? 3x mais 1. Quando você substituir o 2 aqui e o 2 aqui, ambos o resultado é 5. Se você for calcular o f de 2, de acordo com o exercício, f de 2 está definido aqui que é 5. Então, todos eles são iguais. Tá? Os limites laterais são iguais, portanto, o limite existe, né? A existência do limite também depende da existência dos limites laterais, eles serem iguais, né? Como os limites laterais existem e são iguais, então o limite no próprio ponto existe. A função está definida em 2 e vale 5, né? Temos todas as igualdades, portanto, todas as condições, né, da definição são satisfeitas e a função é contínua em 2. Tá? A gente não precisa testar a continuidade nos outros pontos, porque são funções polinomiais que são contínuas em toda parte. Tá? Próximo item. Então, dada que a função é contínua, né, vamos para o próximo item. Calcular a derivada pela esquerda e pela direita. Vamos começar aqui a derivada pela direita. Como eu já estou calculando em 2, ao invés de colocar o x0 que eu tinha antes, no lugar do x0 eu vou substituir por 2, porque eu estou calculando já no ponto 2. Se você quiser fazer essas continhas aqui utilizando x0, tudo bem. No final, você vai lá no x0 e substitui o 2, tá? Então, substituir aqui na função, tá? Quando eu me aproximo pela direita, a função é 7 menos x, e no lugar do x eu tenho que substituir 2 mais h, tá? E aqui o próprio valor da função em 2, que é 5, ok? Fazendo as continhas, esse limite fornece menos 1. A mesma coisa pela esquerda, tá? Quando eu me aproximo pela esquerda, a função é 3x menos 1, tá aqui ela, ó. Só que no lugar do x você coloca 2 mais h, tá? Que é o x0 mais h, o nosso x0 aqui vale 2, tá? Façam essas continhas, tá? O vídeo, ele é para te dar uma ajuda a mais. O que você precisa fazer é pegar o PDF e refazer todas as continhas, tá? Então, vejam, quando eu calculei a derivada pela direita, o resultado é menos 1. Ela existe, beleza, né? Quando eu calculei pela esquerda, o resultado é 3. Ela existe, mas elas são iguais? Não. Se elas não são iguais, então a derivada não
existe naquele ponto 2. Você só fez a análise para o ponto 2, tá? Então, como as derivadas laterais não são iguais, né? Nós temos que o limite, nós temos que a derivada no ponto não existe, tá? E aí, agora você você verificou, né, a gente falou antes, que a derivada não existe, né, nesses pontos que provavelmente são angulosos, né? O que é um ponto anguloso? Né? Acaba formando um ângulo aqui, um bico, né? Onde acontece esses bicos aqui, dificilmente a derivada vai existir, tá? Uma outra função que você pode pensar que a derivada não existe, bem conhecida da gente, é a função modular, né? A função modular também faz um bico, né? Tem um ponto de mínimo. Aqui nós temos um ponto de máximo, né? A gente vai aprender aqui a determinar ponto de mínimo e de máximo. Então, a função modular também é uma função que não possui derivada no ponto zero, que é onde ela tem aquele bico, tá? Então, observações importantes que nós temos que fazer aqui com respeito a o que nós acabamos de ver nesse exercício, tá? Então, note que a função ser contínua no ponto não é suficiente para que a função seja diferenciável neste ponto. Isso aqui é algo extremamente importante, né? A gente calculou o item 5.2 e mostrou que a função é contínua. E quando a gente foi verificar se a função era diferenciável no ponto, ela não era. Ela é contínua, mas ela não é diferenciável. Ou seja, basta que uma função seja contínua para ela ser diferenciável? Não basta, tá? Mas aí você pode se perguntar, mas e se a função não é contínua, será que ela é diferenciável? Vocês vão ver que isso não acontece, tá? A função ela precisa ser contínua para ser diferenciável. Só que não garante. A continuidade é uma condição necessária, mas ela não é uma condição suficiente para a derivabilidade. Então, ó, por outro lado, vamos ver que se a função é contínua, ela também não será diferenciável no ponto. Isso quer dizer que a continuidade de uma função é condição necessária para a diferenciabilidade. Porém, ela não é uma condição suficiente, precisa de mais coisas, né? Agora, note que a existência das derivadas laterais também não garante a derivabilidade da função no ponto. Além de existir, elas precisam ser iguais, tá? Então, simplesmente existir as derivadas laterais não vai garantir que a função é diferenciável naquele ponto. Elas precisam existir e serem iguais, tá? É possível que o limite que define a derivada de uma função não exista em certos pontos, tá? Nesse caso, né, quando o limite não existe, a derivada também não vai existir, porque a derivada é definida em função do limite. Se o limite não existe, então a derivada também não vai existir, ok?